estejam bem, com saúde, nos seus home office, nesse tempo diferente que nós estamos vivendo. Muito bem. Eu pretendo demorar talvez uns 2 minutos para iniciar realmente nosso evento. Enquanto isso, vou conversar sobre o TC América Latina. O TC América Latina é uma associação de empresas utilities, basicamente energia elétrica, água e saneamento e gás e petróleo. São empresas de serviços críticos ou de infraestrutura crítica. E a nossa associação é associação tecnológica. Nós tratamos de aspectos tecnológicos que afetam essas empresas, tratamos de aspectos regulatórios, de políticas públicas e discutimos os negócios eventuais adicionais dessas empresas. Acreditamos que esse evento da Covid afetou todos nós. Como podem ver, eu estou em home office e acho que a maioria dos que estão assistindo também estão. Então, resolvemos, na medida do possível, fazer webinários, palestras de cunho essencialmente técnico. Nós não queremos discutir quais são os novos tempos, qual é o novo normal. Esse tipo de discussão muita gente está colocando com muito mais propriedade que nós. Nós somos da tecnologia. Nós discutimos tecnologia para as empresas de serviços críticos, aquelas empresas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias na semana. E nós precisamos estar sempre atualizados com as mais modernas tecnologias. Nesse sentido, nós vamos ter, hoje, estamos programando, semana sim, semana não, um webinar técnico. No entanto, estamos tendo bastante solicitações das empresas para colocar suas apresentações junto ao TC América Latina. Nós filtramos essas possíveis apresentações, damos a ela, as apresentações, um sabor mais técnico, buscando, eu junto com nossos consultores, algo que adicione valor e capacitação aos profissionais dessas empresas. E, para isso, hoje nós convidamos a Itron, que vai falar sobre os seus sistemas de comunicações dirigidos essencialmente para sistemas críticos, para sistemas que operam 24 horas por dia, para comandar seus equipamentos, falar com suas equipes, etc. Nesse ponto, eu gostaria de passar a palavra para Ronald Avelar, da Itron, que vai falar sobre comunicações dirigidas a empresas de missão crítica. Boa, Ronald. Boa tarde a todos. Me escutou bem, Dimitri? Tudo certo? Tudo certo. Eu gosto de ver a imagem de quem está falando. Você está sem a câmera. Só um minutinho. Vamos acertar já isso agora mesmo. Consegue me ver? Agora sim. Vamos lá. Ótimo, ótimo. Só um segundo. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao TC América Latina por essa oportunidade. Bem-vindo a todos a esse webinar. Meu nome é Ronald Avelar, sou da Itron e justamente hoje o objetivo é justamente a gente discutir sistemas de comunicação inteligentes para operações e missões críticas das empresas e serviços públicos, ou seja, sistemas de comunicação que são aderentes a este mercado de missão crítica especificamente. Vamos lá.
Porém, para tanto, precisamos iniciar a discussão sobre a transformação digital, ou seja, em que momento as distribuidoras, as empresas de serviços públicos estão em questões de transformação digital. Nesse ponto, primeiramente podemos começar sobre falar um pouco sobre as empresas de energia elétrica. Hoje, as empresas de energia elétrica estão sofrendo um processo de transformação digital no setor elétrico, e principalmente em 4 principais pilares. O primeiro pilar, a gente fala sobre oferta descentralizada e ambientalmente sustentável, ou seja, a matriz energética vem mudando ao longo do tempo. Falamos de mudanças com foco em geração solar, eólica, etc., e principalmente na geração distribuída, uma nova forma de gerar energia mais próxima à carga. Outra transformação que a gente vem visto é o fortalecimento do consumidor. Ele já começa a buscar muito mais eficiência. A gente chama esses consumidores agora de prosumers, menos dependente da rede, ou seja, eles vão consumir energia e também vão gerar energia, ou seja, tem uma participação extremamente importante neste processo de distribuição e geração de energia. Também vemos também uma inovação em tecnologia e processos, ou seja, novos tipos de carga. A gente pode chamar os carros elétricos como um novo tipo de carga que impacta no sistema elétrico, como também uma outra fonte de energia descentralizada, ou seja, vemos uma interconexão consumidor, oferta descentralizada e novas cargas e processos de geração. Temos novos modelos de negócio também em essa vertente. E finalmente a gente tem a digitalização e conectividade, ou seja, falamos de já há um tempo de smart grid, ou seja, medição inteligente, automação da distribuição, entre outros pontos. Já começamos a visualizar uma tendência de smart cities, onde não somente o setor de energia elétrica tem um papel importante, como já vemos também saneamento básico, transporte inteligente, etc., iluminação pública, entre outras vertentes. E também vemos também smart homes, ou seja, casas inteligentes e principalmente um ponto bastante importante, Big Data. Ou seja, como eu transformar a quantidade de dados que estão chegando nos sistemas e transformar isso em informação e resultado final. Mas, para tanto, precisamos discutir o que são sistemas críticos. Sistemas críticos são aqueles que, em uma falha, podem resultar em danos significativos, perdas econômicas ou ameaça à vida humana. E nós temos 3 principais tipos de sistemas críticos. Sistemas críticos de negócio, ou seja, em uma falha num processo ou um sistema, temos grandes perdas financeiras. Imagine um sistema bancário. O Internet Banking para de funcionar. Temos perdas financeiras grandes num banco ou um sistema bancário. Sistema de bem-estar crítico. Quando um sistema para de funcionar ou tem algum tipo de problema, posso ter perdas de vidas ou lesões pessoais graves, ou seja, plantas nucleares, petroquímicas, etc. E sistemas de operação crítica, ou seja, em uma falha, as empresas não conseguem mais alcançar os objetivos operacionais críticos. A gente fala de sistemas de energia, escada, aeronáutica, transporte, sistemas de navegação. Ou seja, um aeroporto onde um sistema crítico de operação para de funcionar, simplesmente todo o processo tem atrasos, até pode afetar até a própria segurança também da operação. E como isso se linka com o setor elétrico, empresas de energia elétrica? Para cada ponto, eu vou ter um link. Eu vou ter os sistemas críticos de negócio, nas empresas de utilities vai ser afetado justamente o faturamento, a recuperação e proteção da receita. Com o bem-estar crítico, quando a gente fala de padrões de seguros de trabalho, ou seja, se algum processo, algum sistema não funcionar corretamente, eu posso ter falhas em um processo de segurança do trabalho, ou seja, em um processo onde as empresas têm equipes de campo trabalhando em manutenção, ou seja, se eu não tenho sistemas operando corretamente, eu posso afetar a segurança dos trabalhadores em campo, como até dos próprios consumidores. E sistemas de operação crítica, quando eu falo de sistemas de automação da distribuição, gestão no tempo real, ou seja, indicadores DEC-FEC,
Ou seja, se uma subestação não tem o sistema de comunicação adequado ou tem algum tipo de falha, eu posso afetar os meus indicadores estratégicos que acabam afetando toda a cadeia. Ou seja, as empresas do setor elétrico, empresas de energia elétrica, têm um link direto aos conceitos de sistemas críticos, de negócio, de bem-estar crítico e operação crítica. Ou seja, a empresa de energia elétrica, elas são sistemas críticos. E trazendo um conceito da da área de TI. Nos anos 50, existia um conceito dos mainframes, ou seja, era necessário, nos anos 50, implementar sistemas computacionais que funcionassem 365 dias do ano, 24 horas por dia, ou seja, nunca param. E eles definiram alguns conceitos que eles chamam de RAS. Um sistema de operação crítica deveria ter alta reliability, ou seja, ser confiável e robusto, ter availability, ou seja, alta disponibilidade, e serviceability, ou seja, ele tem que ser simples para manutenção, reparo e operação. E para chegar nesse índice de reliability, availability e serviceability alto, para poder sim funcionar os 365 dias do ano, ele deveria ser focado em vários pilares, ou seja, ele deveria ter um nível de tecnologia alto, pessoas capacitadas, infraestrutura adequada, provedores com know-how tecnológico adequado, processos funcionando corretamente, ou seja, são vários pilares, não é apenas somente a tecnologia, mas é uma soma em todo esse processo com que faz com que o sistema crítico tenha altos níveis de availability, reliability e serviceability. Ou seja, dentro desse conceito, as empresas de energia elétrica transformam isso em soluções, sistemas, melhorias e no seu dia a dia de trabalho. Ou seja, as empresas concessionárias de energia elétrica requerem tecnologias adequadas para os seus objetivos críticos, dentro dessas vertentes. Sendo assim, conhecendo a mudança tecnológica, a transformação digital e entendendo que as distribuidoras e empresas de energia elétrica são sistemas críticos, nós podemos começar a falar sobre os desafios do setor elétrico e empresas de serviços públicos. As empresas de serviços públicos estão justamente dentro de um centro que envolve, de um cenário onde ele é o foco central, envolvendo mudanças demográficas, políticas, regulatórias, sociais, econômicas, tecnológicas. E mais do que isso, em cenários diversificados. Cada empresa de energia elétrica tem um cenário em um país, em uma cidade, em uma região, onde eu posso ter desafios urbanos, rurais, ou seja, tem cada uma característica e influenciando em várias vertentes, cenários políticos, regulatórios e sociais. E elas buscam, justamente em suas soluções e suas melhorias, a confiabilidade e a robustez. Elas buscam a escalabilidade e a flexibilidade em suas soluções. Ela busca o baixo custo operativo. Ela busca performance, interoperabilidade, garantir a integração de futuras aplicações. Isso é muito interessante. Ou seja, como os investimentos que eu farei hoje, ou as empresas farão hoje, isso influenciará no futuro. Ou seja, aquilo que eu invisto hoje, ela deve suportar as melhorias de processos do futuro. Simplicidade, vejam que isso aqui está e segurança está muito ligado a sistemas críticos, ou seja, tem que ser simples de operar. E sustentabilidade, que hoje também é o foco. Ou seja, as empresas, tudo isso buscando empresas que são sistemas críticos. E quais são os drivers das distribuidoras? Elas buscam a eficiência operacional, ou seja, como melhorar seus indicadores operacionais, pensando que eles são sistemas críticos. Ela busca proteção da receita para elevar o seu faturamento. Elas buscam também redução de leituras, trazendo melhoria e resultados mais interessantes para a própria empresa. Tomada de decisão consciente. Aqui a gente vai começar a falar sobre Big Data. Opa, aqui, agora sim.
Big Data, ou seja, como transformar os dados em informação e depois em resultado. Ter uma resposta inteligente para o cliente e busca também, conhecendo os seus, ela se conhecendo como um sistema crítico, ela vai procurar sistemas que possam ser adequados ao seu sistema crítico e principalmente agora segurança. E as empresas, nesse momento de serviços públicos, sempre tiveram um foco de prioridade na segurança das suas equipes consumidores, ou seja, segurança operacional e a confiabilidade da rede, ou seja, uma rede extremamente confiável, funcionando 365 dias do ano, 24 horas por dia, não importando o dia da semana em momento ou sazonalidade, ou seja, inverno, calor, não importando qual que é a época do ano, sempre 365 dias do ano funcionando. Porém, a transformação digital tem trazido novos conceitos, ou seja, cada vez respostas mais rápidas, eficientes. Falamos já de segurança cibernética, ou seja, se eu vou implementar sistemas de comunicação, sistemas de TI avançados, como que eu resolvo a questão da segurança cibernética? Para evitar invasões, hoje em dia a gente já fala até nos Estados Unidos e Europa, grande importância sobre a segurança cibernética como um ponto extremamente importante justamente para evitar ataques nesses tipos de sistemas. E também a questão da sustentabilidade, ou seja, sistemas renováveis, integração com sistemas renováveis, principalmente na geração distribuída. E segundo o World Bank, existe um conceito interessante que diz respeito do nível de modernização das empresas de energia elétrica. Elas começam com um nível 0 de modernização, onde os sistemas são mais manuais, controles locais. Ao longo dos anos, houve uma grande vertente de, principalmente aqui no Brasil também, nível global, no Brasil e em outros países da América Latina, na qual foi trabalhado a modernização das subestações, por exemplo, a automação das subestações e um controle mais remoto, né? Onde eu tenho as subestações já conectadas em um sistema remoto até o headquarter da própria, até o headquarter da empresa. O nível 2 de modernização, segundo o World Bank, já começam a ter, além das subestações, eu tenho já religadores, tenho banco de capacitores e outros sistemas da rede automatizados, principalmente para isolamento da falta e restauração mais rápida. É justamente nesse momento que muitas distribuidoras estão trabalhando nessa modernização, buscando soluções de missão crítica para garantir a segurança e a operação crítica do negócio de empresas de serviços públicos. E o nível 3 já vem justamente a integração da geração distribuída. Como eu vou integrar a geração distribuída? Pensando que agora a geração não é somente como tradicionalmente a gente tem, o GTD, geração, transmissão e distribuição. Mas agora a distribuição, a geração está na distribuição também, ou seja, os próprios consumidores podem gerar energia. Como que eu vou trabalhar essa gestão com relação à segurança e também gestão do fluxo de energia, entre outras vertentes. Ou seja, cada vez mais eu vou ter que ter a modernização do sistema pensando a médio, curto e longo prazo. E agora a gente vai apresentar um conceito que entendemos extremamente importante, que é o conceito de multisserviços. Diversas são os tipos de rede, tecnologias, ou seja, tanto para que chamamos de PAN, Personal Area Network, ou seja, perto da gente, ou seja, sistemas que estão bem próximos de cada uma das pessoas. O Home Area Network são menor de 20 metros, ou seja, onde que está dentro da casa do cliente. O que a gente chama Local Area Network, ou seja, que também está com 100 metros, que a gente fala dentro da área do cliente, ou seja, um pouco maior aqui.
a NAN, Neighborhood Area Network, ou seja, uma rede onde a gente começa a falar um conjunto de casas, por exemplo. E a WAN, que é mais de 10 quilômetros, ou seja, a gente já fala já de backbone, ou seja, redes já de interconexão, por exemplo, de fibra. E justamente nisso, para cada um desses pontos, uma tecnologia pode ser a mais adequada, o que faz mais sentido em seus requisitos técnicos. E justamente neste ponto que a gente começa a apresentar. Ou seja, nós começamos a observar, dependendo da proximidade, a gente vai ter tecnologias como RFID, NFC, a gente vai ter aqui também o Bluetooth, Zigbee, já para uma área mais Personal Area Network. Agora, quando a gente vai já para uma WLAN, a gente já começa Wireless Local Area Network, um pouquinho mais de 100 metros, por exemplo. A gente já começa a ver redes de Wi-Fi. E justamente nesse ponto que a gente vê um médio alcance, 5, 10 km, a gente já começa a ver soluções como 6LoWPAN ou Wi-SAN, que a gente já fala Industrial IoT. Um pouco mais adiante, um pouquinho mais próximo dessa, um pouquinho mais adiante, a gente já começa a falar de LPWAN, tá? A gente começa a falar de Sigfox, LoRa, entre outras soluções. E um pouco mais de longo alcance, a gente começa a falar de sistema celular, 3G, 4G, LTE, 5G, etc. Ou seja, uma das características, não é a única, de avaliar são a quanto de alcance eu tenho nessa solução. Porém, a gente vai começar a observar que não é somente essa necessidade, mas a gente começa a enumerar que a proximidade é um dos requisitos. Teremos outros requisitos para poder fazer a escolha correta da tecnologia. E a proposta é justamente pensar em tecnologias que possam ofertar multisserviços. O objetivo é que, em uma mesma tecnologia de comunicação, ela possa ofertar sistemas de medição inteligente, ela possa ofertar automação da distribuição, ela possa ofertar também gestão de equipe de campo, ela possa ofertar também a possibilidade de iluminação pública e, finalmente, ela possa suportar sistemas de analíticos. E para cada uma delas, ele vai ter vantagens. Por exemplo, na automação de distribuição, redução de custos operacionais, melhora dos indicadores de qualidade. Para o AMI, redução dos custos operacionais, proteção da receita. Analíticos, análises objetivas consolidadas. Equipes de campo, um gerenciamento mais otimizado. Iluminação pública, extensão da rede, funcionalidades de novos serviços. Ou seja, em um processo como esse, onde eu vou ter até priorização de tráfego, de dados, rede segura, eu vou ter elevar o business case, ou seja, o retorno desse investimento. Ou seja, aquilo que eu estou implantando hoje, eu posso começar com a implementação de AMI, um tempo depois integrar na mesma rede de comunicação automação e distribuição, e vou poder integrar outras aplicações pensando no futuro. Começar em uma aplicação e ela ser capaz o suficiente de implementar outras aplicações. Em uma mesma rede de comunicação integrada. E justamente a aliança Wi-SAN está totalmente linkada com isso. Porque a aliança Wi-SAN justamente é uma aliança que busca um dos requisitos que a gente viu logo no início da apresentação, a interoperabilidade. Ou seja, que os sistemas de diversos fabricantes consigam conversar entre si. E justamente a aliança Wi-SAN busca isso. Ou seja, que esses fabricantes, todos os fabricantes, falem uma mesma língua. Ou seja, uma aliança que busca sistemas que sejam enfocados em empresas de serviço públicos. Ou seja, uma analogia, eu tenho o Wi-Fi para roteadores de comunicação de internet em casas, etc. A Wi-SAN nada mais é que uma aliança como essa, só que enfocada para empresas de serviço públicos. Ou seja, foi criada exatamente para suportar o quê? Sistemas críticos. Ou seja, aqueles sistemas que demandam requisitos específicos. 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
E justamente nesse ponto, ele padroniza os layers da camada OSI. No Physical Layer, ele vai padronizar segundo padrões internacionais IEEE 802.15.4G. Ela vai também aplicar também a padronização também desse sistema no Data Link, por exemplo, ou seja, a gente vai falar sobre 6LoWPAN. Na camada de Network e Transporte, a gente fala de TCP, IP, IPv6 e IPv4 e assim por diante. Ou seja, ele vai padronizar todas as camadas da aplicação, desde a rede de comunicação, para que todos os fabricantes possam falar uma mesma língua. É uma aliança focada na, como a gente comentou, na interoperabilidade. E o que buscar numa solução? A solução sempre, a busca é que seja uma rede multi-endpoint, inteligência distribuída, ou seja, os endpoints têm inteligência embarcada para tomada de decisão. Ou seja, um endpoint consegue, um medidor de energia, ele vai poder identificar se existem falhas de energia, fazer processos no qual ele mede as informações no campo e poderá tomar decisões locais. Uma rede com recursos para várias soluções, ou seja, multi-serviço ou multi-aplicação. Plataforma altamente integrada e independente de transporte. Gerenciamentos de dados de alta resolução, ou seja, que eu possa ter uma banda suficiente. Uma rede comprovada, ou seja, testada já em campo. Uma rede de plataforma aberta, ou seja, WiSAN, resiliente e segura. Segue os requisitos de missão crítica, que são as empresas de serviços públicos. A prova de futuro, multi-aplicação de novo. E ser um parceiro confiável. E como seria essa solução trazendo do conceito, como isso funcionaria em um caso mais real, ou seja, que solução seria esta? Pois bem, o conceito da Aitro é justamente que a gente tenha uma solução de comunicação com diversas aplicações, uma plataforma unificada, ou seja, na mesma plataforma de comunicação eu vou poder integrar os medidores de energia elétrica, eu vou poder colocar medidores de energia, de gás e água junto na mesma rede de comunicação, eu vou poder interligar sistemas de geração distribuída, eu vou poder falar também na mesma rede de comunicação, iluminação pública, gestão de transporte e assim por diante. Ou seja, a gente já fala de IoT para missão crítica. Ou seja, vários sistemas de gestão até integrando diversas aplicações até chegar no Smart Cities. E como funciona essa arquitetura? Os principais componentes, a gente vai ver mais à frente um pouco mais de detalhe cada um, será o Access Point, que é onde faz a integração entre a rede WAN até a rede NAN. Ou seja, aqui vai chegar a fibra ótica, por exemplo, ou celular, que é focada com mais longas distâncias. A gente lembra bem os conceitos de proximidade, por exemplo. E aqui na NAN, no Neighborhood Area Network, começam a integrar os diversos dispositivos multi-aplicação, ou seja, automação da distribuição, religadores, medidores de energia. A gente começa a falar de Home Area Network também, que o medidor de energia faz interconexão. Outros equipamentos de automação da distribuição. E falamos também de medidores de gás, iluminação pública, tudo numa rede que a gente chama de mesh. Topologia mesh. Ou seja, diversas são as rotas de comunicação, esse medidor poderá trazer a informação até o relay, que é um repetidor, até o access point, porém ele vai poder seguir um outro caminho, pelo menos por uma bridge, que é o equipamento que interliga com os reconectadores e chegar no mesmo local, ou seja, a informação tem várias rotas de comunicação e resiliente o suficiente para se autoformar. À medida que vai instalando dispositivos, ela vai formando os diversos caminhos possíveis da informação. E com isso eu vou poder eliminar o CAPEX ou OPEX, conectar vários sistemas e reduzir as despesas operacionais. E uma rede unificada para gás, água, eletricidade e smart cities. Aqui a gente consegue visualizar
toda a informação sendo transmitida. E aqui temos diversos dispositivos. Temos os access points que servem para AMI, automação da distribuição, iluminação pública inteligente. Esse aqui é o access point, que fica no poste de energia, por exemplo. Eu tenho os NICs que ficam dentro dos medidores de energia AMI, eles ficam embarcados nos medidores. Eu tenho as bridges que ficam nos dispositivos de automação da distribuição. Aqui está. Eu tenho também o City Light NIC, ou seja, são os que ficam dentro das células dentro do sistema de iluminação pública. E tem os micro APs. Que é o conceito do micro AP? Nada mais é do que esse NIC, porém ele também tem conectividade celular. O NIC ele tem uma conectividade de 900 MHz. No Brasil, 902 a 928. Porém, o micro AP ele também vai ter a conectividade celular. Ele vai funcionar como um access point e um NIC ao mesmo tempo. Ele integra as duas funcionalidades. E a gente fala de segurança também. A gente tem nesse próprio sistema uma segurança onde eu vou falar sobre criptografia, autenticação, autorização. Eu tenho nas diversas camadas de transporte também a segurança baseada nesse processo de criptografia, autenticação e autorização. Eu tenho um nível militar de segurança em todo o processo de comunicação entre os dispositivos. E falamos agora de arquitetura. Diversos são os cenários. A gente viu agora há pouco dizendo que as empresas de energia elétrica elas têm diversos cenários. Urbano, regular, ou seja, a dispersão ela é parcial, e tem um nível de densidade baixo, ou seja, sistemas rurais. Para cada cenário, eu vou ter a possibilidade de ter uma flexibilidade de fazer diferentes arquiteturas, ou seja, eu vou ter uma arquitetura adequada para níveis urbanos, em densidade, mas para níveis urbanos, essa mesma tecnologia tem a possibilidade de fazer multisserviço, porém pensando num nível mais disperso, ou seja, ganhar flexibilidade no desenho da solução. Agora a pergunta pode ver, mas como eu vou fazer essa flexibilidade? Como definir essa arquitetura? É justamente no conceito que nós adotamos, que é o Network Design. O Network Design nada mais é do que as empresas de serviços públicos elas têm a localização geográfica dos seus dispositivos em campo. Através da localização geográfica de cada dispositivo na rede, ou seja, de subestações de energia, de medidores, de religadores, entre outros, nós transformamos isso em um projeto de rede, onde a gente indica de uma forma prévia aonde vai ser localizados os access points, onde serão localizados os relays, as bridges, etc. E mais do que isso, nós avaliamos a densidade dos equipamentos, a topologia, o backhaul e também o programa de medidor de coleta de dados, ou seja, em quantas horas eu vou ter recoleta de dados? A cada 1 hora, a cada 2 horas, enfim, quantos dados eu vou transmitir? E isso eu transformo isso em um projeto de rede. Aqui vocês podem ver 2 access points e as cores são justamente os saltos de comunicação, ou seja, até chegar no access point. E na falta de um access point, automaticamente o outro pega as informações dos outros medidores, ou seja, eu tenho a redundância. Lembra do sistema crítico, ele tem que funcionar 365 dias do ano, ou seja, ele tem que ser redundante o bastante para poder manter os sistemas operando em uma caso de uma falha. Ou seja, tudo isso é avaliado no Network Design. A gente avalia cenários possíveis, críticos, para justamente garantir a necessidade da distribuidora, das empresas de energia elétrica, ou seja, para garantir que esse sistema crítico opere da forma adequada. Agora falemos sobre sistemas analíticos e Big Data. Pois bem, sistemas analíticos nada mais é do que transformar o dado em campo, ou seja, a gente já vai em um nível de modernização que a gente tem do nível 1 ao 2, por exemplo,
considerando o World Bank e já indo para o 3, ou seja, já fazendo um nível de modernização mais avançada, que nada mais é que transformar a informação que está em campo, trabalhar essa informação, o dado em informação, ou seja, transformar o dado em informação, trabalhar essas integrações em diversos sistemas e justamente fazer com que esses sistemas tomem decisões adequadas para a proteção da receita, operações da rede elétrica, operações de sistemas de medição e programas com clientes, ou seja, transformar isso em resultado, que a gente chama de outcomes. E a Itron justamente tem todos esses sistemas. A gente tem a proteção da receita, ou seja, tem sistemas que vão fazer justamente análises analíticas para poder reduzir as perdas não téticas, buscar onde é mais adequado, buscar as prováveis pontos de fraudes de energia, por exemplo, trazer maior eficiência nesse processo, maior assertividade em encontrar essas fraudes de energia, elevar a assertividade desse processo. Operações AMI, ou seja, aumentar os benefícios das taxas de leitura de faturamento, ou seja, melhorar o processo de operações em campo mais assertivamente, com menos erros, por exemplo. Trazer benefícios na operação da rede, ou seja, reduzir os riscos para os ativos de rede, identificar transformadores sobrecarregados, identificar rapidamente faltas de energia antes que os consumidores às vezes possam identificar, ou seja, ocorreu a falta de energia, imediatamente já a empresa de energia elétrica sabe sobre isso. E programas com consumidores, ou seja, entregar o melhor uso da energia do cliente, ou seja, compartilhar informações com esse cliente para eles usarem a energia de uma forma mais eficiente, por exemplo. Ou seja, ter um CRM mais adequado, ou seja, transformar o dado em informação e depois trazer isso para criar o outcome, os resultados, justamente esse enfoque do analítico. E veja bem, não é apenas em empresas de energia elétrica, a gente pode falar o mesmo para empresas também de serviços públicos de água, saneamento básico. Ou seja, trazer o aprendizado de empresas de energia elétrica e começar a trabalhar em sistemas, por exemplo, de distribuição de água, ou seja, estações de bombeamento, pressão, ou seja, trabalhar e melhorar e diminuir a perda de água, ou seja, as perdas aparentes e reais, automatizar mais o processo e principalmente trazer o Big Data nesse processo, ou seja, analisar esses dados em campo e transformar isso em resultado. Justamente o processo de empresas de saneamento básico, distribuição de água, trazer maior eficiência, ou seja, desde a sua captação de água até o tratamento da água, até a distribuição da água. Aqui vemos uma aplicação prática, ou seja, temos sistemas da Itron justamente para detectar medidores fora de operação, detectar, evitar complexidade do software, ou seja, ter uma plataforma unificada para poder fazer todo esse tratamento. Uma mesma tela independente de sua origem, ou seja, independente das informações, onde chega uma mesma tela para tomada de decisão, ajudar as empresas de serviços públicos tomarem a decisão assertiva para reduzir as perdas ou melhorar seus indicadores, tá? E detectar consumos anormais, ou seja, talvez fraudes de energia, enfim, ou fugas ou vazamentos. Ou seja, inclusive até controlar a pressão. Ou seja, tem dispositivos de controle de pressão de água que justamente ele vai controlar a pressão de água em todo o processo, desde a captação até a distribuição da água, justamente para reduzir os vazamentos. Ou seja, fazer uma gestão mais adequada e justamente identificar melhor aonde estão ocorrendo essas perdas reais. Agora falando sobre a experiência. Trouxe para vocês uma experiência, por exemplo, nos Estados Unidos da ComEd. A ComEd é uma empresa de energia elétrica na qual ela tem um sistema que começou com medidores de energia elétrica, tem 3,8 milhões de medidores funcionando, mais de 8 mil equipamentos de automação e distribuição, 750 pontos de iluminação pública. Existem testes já também de Home Area Network,
analíticos, entre outros sistemas também. Ou seja, ele também tem sistemas de identificação de falsos positivos, ou seja, quando existe uma falta de energia indicada pelo medidor, através dos sistemas da Aitro, consegue identificar se isso aqui é um falso positivo ou não, seja um sistema isolado ou não. E justamente a gente, através do trabalho em conjunto com a ComEdge, nos Estados Unidos, a gente conseguiu evitar mais de 7,8 milhões de clientes, interrupções de clientes evitadas, 48% de redução de duração de interrupção de clientes, e foi classificada em 2015 como a segunda empresa de modernização nos Estados Unidos. Ou seja, uma empresa bastante, um exemplo bastante interessante de multi-aplicação para sistemas de missão crítica em empresas de serviços públicos. Outro caso é a Florida Power, no mesmo conceito, pensando numa empresa de serviços públicos de energia elétrica e foco em missão crítica, ou seja, ela aplicou 5 milhões de medidores de energia elétrica, 5 mil equipamentos de automação da distribuição, aplicou mais de 454 mil equipamentos de iluminação pública e também indicadores de falta, ou seja, ela implementou sistemas de automação de distribuição e AMI e Smart Cities, fazendo com que o sistema de missão crítica que ela através de multi-serviços. Conseguiu diminuir as interrupções, economia anual estimada de 46 milhões, 10 mil falhas em clientes evitadas, mais de 100 mil visitas a clientes evitadas através do sistema, ou seja, melhoria da confiabilidade de serviço. Enfim, vários benefícios em uma mesma rede de comunicação, ou seja, multi-serviço ou multi-aplicação. Isso vai ajudar na sustentabilidade do business case e trazer o investimento mais adequado para a empresa de energia elétrica, porque ela vai ter diversos benefícios numa mesmo investimento. É um caso real. E aqui na CPFL Brasil, a gente justamente começou a implementação da CPFL em 2016, antes de 2016, já desde 2012 aproximadamente. A gente implementou mais de 30 mil medidores CNI através de uma rede mesh de missão crítica. Tem mais de 4 mil equipamentos de religadores, testes de iluminação pública, enfim, tem várias implementações de uma mesma rede de comunicação. E um fato bastante interessante, em 2016 houve uma grande tormenta e já existia essa implementação já avançada. Mais de 20 mil medidores CNI, comercial industrial, implementados na rede e religadores implementados. E nessa tormenta, nesse tornado, toda a rede de comunicação celular caiu, não estava disponível. A única rede de missão crítica em funcionamento foi o sistema da Aitro implementada nessa época e implementada hasta hoje. E com isso ela teve maior rapidez em restabelecer a energia. Era o único sistema funcionando. Todos os sistemas estavam 100% operantes. E ajudou a empresa de serviço público justamente a restabelecer a energia mais rapidamente, melhorar seus indicadores técnicos e evitar custos operacionais. Ou seja, trazer os benefícios para o sistema, para a sociedade e para a própria empresa de serviço público. E isso ajudou a implementação e chegar hoje a mais de 4 mil religadores, e isso vem avançado cada vez mais. E teve até, e como resultado desse projeto, mais de 31 mil despachos de equipes evitadas por mês. Ou seja, existe vários benefícios implementados em uma mesma implementação de rede multisserviço para sistemas críticos de negócio. A BRK Ambiental, a mesma coisa. Foi implementado um sistema de Business Intelligence, ou Big Data, da Aitro, justamente para monitorar esses medidores da BRK, ou seja, mais de 60 mil pontos. Através de análise de analíticos, trouxe resultado direto, ou seja, a gente transformou o dado
a gente transformou o dado em informação e trouxe o resultado para a empresa. Ou seja, mais de 29% de redução das perdas reais por metro cúbico, redução dos os eventos de rompimento que geravam vazamento de 25%, justamente porque estávamos monitorando os 60 mil pontos, tomada de pressão, etc. Ou seja, transformamos os dados de campo em resultados de valor agregado para empresas e serviços públicos e para a sociedade. Ou seja, diversos são transformar a teoria que a gente mostrou no conceito que temos mostrado e também mostrando as experiências reais dessa implementação para sistema de missão crítica aplicando multisserviço. Agora vamos para as considerações finais do webinar de hoje. Diversas são as tecnologias, porém também diversos são os requisitos das empresas e serviços públicos. E dependendo da aplicação, a complexidade ela aumenta. E diversas são as tecnologias existentes. Se a gente coloca isso em um quadro de avaliação, para cada aplicação eu vou ter requisitos diferentes. Para agricultura inteligente, para transporte inteligente, para iluminação pública, para sistemas, empresas de energia, para automação da distribuição, para missão inteligente, como um exemplo. Diversas são as necessidades e a complexidade ela aumenta. Algumas tecnologias podem ser adequadas para algumas aplicações, porém outras aplicações demandam outras tecnologias. Ou seja, as empresas de serviços públicos, sendo sistemas críticos, exigem tecnologias adequadas para atingir seus objetivos. Então, convido a vocês a fazerem uma análise crítica dos seus requisitos, das suas aplicações, para poder fazer uma escolha inteligente de qual aplicação utilizar de uma forma efetiva. Finalmente, aqui a gente pode ver aqui, voltando ao início, os requisitos das concessionárias, das empresas de energia elétrica, buscam escalabilidade e confiabilidade, ou seja, redes de missão crítica com construção automática, dispositivos de ambientes de desenvolvimento para utility, ou seja, soluções que são para empresas de serviços públicos, baixo custo operacional, fácil implementação, suporta vários dispositivos por gate, ou seja, ela tem que buscar esse menor custo operacional, alto desempenho. As soluções têm que falar de o tráfego de grandes quantidades de dados, a solução tem que suportar grande quantidade de dados. Para poder ter esse desempenho de missão crítica, a gente fala de milissegundos por salto, ou seja, a solução mexe para cada salto de comunicação. O que quer dizer? De um medidor ou endpoint para o outro, a gente fala de Opa, aqui não ficou muito bem. Milissegundos. A gente fala de milissegundos por salto. Tem que ser multisserviços para potencializar o business case e pensar em futuro. Ou seja, a aplicação que eu faço hoje, suportar as futuras aplicações. Interoperabilidade, tem que seguir padrões mundiais, ou seja, WISAN, entre outros. Ou seja, tem que ser algo focado, porém, para sistemas críticos. E segurança. Segurança militar, ou seja, segurança que possa suportar o sistema crítico, para evitar justamente problemas que possam afetar a segurança da sociedade dos funcionários das empresas de serviços públicos, como também os outros objetivos críticos de negócio e também de operação. Finalmente, senhores e todos os presentes, a Itron ela está presente em todo o mundo. Mais de 8 mil clientes em 100 países, mais de 200 milhões de dispositivos de comunicação implementados, ou seja, algo já testado, avaliado em implementação, mais de 60 milhões de pontos já gerenciados, desses 200 milhões de dispositivos, mais de 3 milhões de dispositivos de iluminação pública implementados. Estamos em todo o mundo, com sistemas de inteligência distribuída, plataforma estável, alta performance, ou seja, somos um parceiro que está bastante enfocado. E mais do que isso, agora eu gostaria da palavra para poder apresentar a Axel. A Axel
agora é a Aitro na América Latina. A Axial, somos uma empresa que trazemos as soluções modernas, tecnológicas e eficientes para as empresas e serviços públicos de gás, água e eletricidade. Além do mercado de inovação de Smart Cities, somos a empresa que está tanto nas empresas e serviços públicos de água, gás, eletricidade e Smart Cities. E hoje a Axial estamos buscando sempre entregar as melhores soluções para os nossos clientes, trazendo tecnologia global para resolver os problemas locais. A Axial sempre vai buscar parcerias para expandir o nosso portfólio, e para isso nós outros adquirimos todos os ativos da Aitro na América Latina. E nossos dispositivos de medição e equipamentos de medição seguirão essa tecnologia. E somos o principal parceiro da Aitro agora na América Latina. Ou seja, nós somos os representantes exclusivos para Network Outcomes. Nós somos o futuro da gestão inteligente de água, gás e eletricidade. Convido a vocês agora a conhecer a Axial, principal parceiro da Aitro na América Latina, para poder ajudá-los a resolver seus problemas locais através de nossas soluções globais. Bom, estou aberto a perguntas, por favor, estou à disposição para poder trazer qualquer esclarecimento com relação às nossas soluções. Dimitri, por favor, se quiser, pode me ajudar também. Vi que tem bastantes perguntas aqui no chat. Se puder me ajudar. Não estou vendo, não. Não? Deixa eu ver aqui. Pelo menos não. Deixa eu ver. Só um segundo. Bacana. De qualquer maneira. Veio uma pergunta sobre segurança cibernética. Eu tenho. Oi? Fala. Pode falar. Pode falar? Bom, Pode. através da segurança cibernética, a nossa solução está justamente trazendo soluções de nível militar. Ou seja, nós trazemos padrões militares justamente para poder trabalhar com sistemas de segurança, justamente através de autenticação, criptografia, perfis em todas as camadas de comunicação, ou seja, física, network, ou seja, de rede, transporte, ou seja, em todas as camadas, em cada passo da comunicação, ela vai ter processo de autenticação, criptografia, para justamente evitar qualquer tipo de invasão no sistema. Ou seja, por exemplo, cada implementação tem um nível de criptografia adequado que evita com que qualquer sistema possa ser invadido. Inclusive, por exemplo, um dispositivo que é implementado, por exemplo, em uma empresa de serviço público não pode ser implementado no outro, ou seja, aquele equipamento, mesmo que seja igual, cada empresa terá seu nível de criptografia ou autenticações para justamente evitar qualquer tipo de fraude. Então temos toda uma implementação baseada em padrões mundiais. Claramente a gente pode entrar mais em detalhe futuramente, mas justamente a gente tem todos os padrões de autenticação justamente para poder evitar qualquer tipo de invasão. Mas fico aberto a mais perguntas. As perguntas também podem ser feitas para nós e retransmitiremos ao Ronald. Outra coisa, essa apresentação estará disponível na página da UTC América Latina. Márcio, por favor, coloque aí a nossa página. E a gravação da apresentação também. Então, vocês poderão acessar o conteúdo gravado da apresentação, com o Ronald apresentando, e poderão fazer as perguntas para esses e-mails que estão aí, e nós retransmitiremos para o Ronald. Tá? Outra coisa é que todos vocês que estão assistindo agora estão convidados. Nós já temos umas 4 webinários, uns 4 webinários já prontos para sair, sem ser essa semana, a próxima. Na próxima semana a gente vai
emitir o convite. Mas se vocês tiverem algum tema que seja de interesse das empresas elétricas, água, gás, petróleo, seja lá o que for, por favor, nos comuniquem, o e-mail está aí, e nós certamente iremos providenciar uma apresentação sobre o tema. Eventualmente, como essa, em webinar, ou pode ser até que a gente faça uma live, tá? Com vários apresentadores. Nós temos a intenção de, em breve, colocar um webinar ou uma live para assuntos regulatórios da área, tanto da ANEEL quanto da Anatel. Né? Existem agora uma enormidade de consultas públicas das duas agências. Eventualmente, nós iremos discutir isso também. Fiquem com liberdade para nos questionar a qualquer momento. A página da utcal.org estará com essa apresentação em breve, demora, se eu não me engano, 2 ou 3 dias. Colocaremos lá, vocês vão poder acessar e vai ficar, por enquanto, aberto para todos que quiserem acessar. Talvez num futuro próximo a gente apenas permita o acesso dos associados, mas no momento todos os webinários realizados até hoje vão estar disponíveis lá. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com saúde, cuidem-se, usem máscara e vamos em frente. Daqui a uma semana tem outro webinar da UTC América Latina. Agradeço ao Ronald, agradeço a Aitron por essa ótima apresentação e até a próxima. Obrigado. Obrigado, Dimitri. Obrigado ao UTC. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Márcio, podemos encerrar.